Prova da Polícia Penal de Minas Gerais aconteceu esse final de semana e aqui nesse vídeo eu vou contar como foi essa prova, vou resumir aqui para vocês. A gente vai fazer uma análise falando melhor dessa prova. Vou mostrar aqui os assuntos e as disciplinas com mais relevância nesse concurso. Acredito que vários concurseiros aí estão aí querendo saber a nota de corte, querendo saber também como foi ali o desempenho dos candidatos. E você quer saber como foi esse concurso? Quer saber como foi essa prova? Quer saber a provável nota de corte? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse concurso. Fala concurseira, você se encontra no canal Concurseiro Gêmeos e com vocês, Marcos Moreira. Antes de tudo, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem um sininho aí, clica também no sininho para chegar notificações até você dos nossos vídeos que subimos aqui no YouTube. Então, concurseiro, vamos lá, vamos saber como foi essa prova aí. Vou compartilhar minha tela com vocês para você ver e analisar essa prova comigo. Antes de tudo, quero aqui te mostrar como foi dividido, né? A gente vai lá para o edital. E antes de tudo, quero te mostrar como foi dividida essa prova. As matérias ali com mais relevância, os assuntos, as matérias com mais relevância, que tiveram mais peso aí. Você pode ver, puxa aqui no edital, e você pode ver aqui, ó, que português foram 10 questões, valendo cada uma 2 pontos, que no total soma 20. Informática, 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, soma 5. Noções de direito, 10, cada um ponto valendo 2. Direitos humanos, 10. Cada um 2 pontos, 20. Legislação especial, 2 pontos, 40. Raciocínio lógico, 5 questões, 1 ponto, 5 pontos, né, no total. E total de questões, 60. Total de pontos, aí nós temos 100 pontos para finalizar. Olhando nesse contexto aqui, todas as disciplinas, as questões e a pontuação, você pode ver aqui que tem matérias, né, com mais peso que as outras, não tem? Isso, tem. Tem português, beleza? Tem direitos humanos e legislação especial. Essas 3 matérias aqui são as matérias que têm maiores pontuações. Então, consequentemente, o camarada, quando vai fazer a prova, ele tem que olhar o edital. E quando ele olha o edital, ele tem que analisar os assuntos, as disciplinas e também tem que olhar, acredito que é um ponto fundamental, a quantidade, né, de questões por disciplina. Quantas questões vão cair em português, em informática, assim como a gente acabou de fazer, essa análise que a gente acabou de fazer. E também a pontuação, o peso de cada questão. Porque quando você pega aqui a português, direito e legislação especial, você vê que aqui só aqui nessas 3 tem 80 pontos para o camarada conquistar a sua prova. Então, 80 pontos, acredito que o cara já está dentro das vagas. Então, é um concurso que você olha assim e fala, poxa, é um concurso de 3 matérias, é um concurso de 3 disciplinas, eu vou concordar com você, é um concurso de 3 disciplinas. E o camarada, ele tem que estudar com estratégia. Eu posso ser um pouco polêmico em falar assim, mas não é, velho. Não é. Todos os concursos são dessa maneira, são desse jeito e você tem que estudar de forma estratégica. Outros que têm a mesma nota ali, né, o mesmo peso ali dividido, mas você vai ver que tem matérias que vêm mais questões do que as outras. Então, se as notas estão distribuídas de maneira igualitária, ali que você vai ver é a quantidade de questões. Então, a quantidade de questões vai falar mais alto quando a nota é dividida de forma igualitária. Foi o caso da PMBA FCC. Né? Foi dividido ali as questões de forma igualitária, mas quando você foi para conhecimentos gerais, teve mais pontos do que conhecimento específico. Então, conhecimentos gerais na prova da PMBA foi ali um desastre para várias pessoas. Então, muita gente caiu ali em conhecimentos gerais. Então, aqui nessa prova já foi diferente, né? Muitas questões, né, para algumas disciplinas, poucas para as outras, notas maiores para algumas disciplinas, poucas para as outras. Então, você tem que fazer essa análise. Quando a gente puxa aqui para a prova, a gente agora vai ver como foi cobrado, né, nessas matérias os assuntos, as questões, beleza? Qual foram os assuntos aqui de português?
Nós tivemos aí colocação pronominal, uma questão de interpretação de texto, uma questão de semântica, uma questão de classes de palavras, uma questão de sintaxe, reescrita de período, né, puxando mais para esse lado, uma questão de coesão textual, uma questão de acentuação, uma de emprego do porquê, uma de morfologia, né, formação das palavras. Então, para você ver, ele não pegou um assunto e fez com que aquele assunto fosse a queridinha dessa banca. Então ele distribuiu, né, para vários assuntos do edital. Então, acredito que muitos olhou e falaram: irmão, vou estudar mais para interpretação de texto, porque as 5 primeiras questões de português é interpretação de texto. Aí você já se lascou, né? Porque aqui não cobrou mais interpretação de texto, não cobrou mais sintaxe, aqui ele cobrou morfologia, cobrou sintaxe, cobrou um pouco de semântica, cobrou um pouco de ortografia, né? Então ele fez esse misto de assuntos aí, entendeu? Então não foi somente um assunto, né? Quando a gente parte lá para a matéria de direitos humanos, que é a matéria que a gente vai analisar também, que direitos humanos aqui, se você for analisar, direitos humanos foram 10 questões, 2 pontos, 20 pontos, né? 20 pontos no geral, irmão. Então foi a mesma coisa de português, né? Então essas 2 matérias aí foi essencial. Vamos analisar como foram formuladas as questões de direitos humanos. Direitos humanos, vamos lá, foi uma questão de tratados internacionais, uma de estrutura dos direitos humanos, né? Uma questão aí de característica dos direitos humanos, uma questão do sistema interamericano de direitos humanos, uma questão sobre gerações de direitos humanos, uma questão sobre incidente de deslocamento de competência, uma questão de aplicabilidade das normas de direitos humanos, mais uma questão de direitos, mais uma questão de remédios constitucionais, uma questão de princípios dos direitos fundamentais sociais e uma questão de Tribunal Penal Internacional. Vamos lá. Direitos humanos, irmão. Como analisei aqui a prova de direitos humanos, ele cobrou mais a parte conceitual, né? Vamos lá para direitos humanos. Ele cobrou mais a parte conceitual. Quando você pega aqui, essa questão aqui sobre tratados internacionais, a questão 26, você dá para ver aqui, que essa questão aqui, né, é conceitual. Aqui, vamos lá. No Brasil, o tratado foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Isso aqui é equivalente ao quê, irmão? Isso aqui é conceitual, né? Ele cobrou mais a parte conceitual, né? Aqui, a questão 30 aqui, de acordo com a teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos, é correto afirmar que os direitos de solidariedade, como o direito à paz e ao meio ambiente, ecologicamente equilibrados, são classificados como direitos de terceira geração. Então, conceitual. A maior parte aqui dessa questão de direitos humanos foi conceitual. Muitos aí estão acostumados com letra de lei. Cabe letra de lei aqui? Cabe, irmão. Cabe letra de lei, né? O cara tem que conhecer de letra de lei, Mas aqui, o que mais puxou aqui foi para a parte conceitual mesmo. Foi uma parte conceitual. O 28 aqui, conforme a doutrina dos direitos humanos, possuem atributos que em conjunto assegura conceitual, irmão. Ele quer saber o que é esse conceito aqui, entendeu? Então, direitos humanos, ele puxou mais para a parte conceitual. Achei difícil a parte de direitos humanos, a parte de português ali. Irmão, até agora, vou ser realista, tranquilo. Português, o camarada que não tem um domínio ali de português, ele vai se prejudicar um pouquinho, porque cobrou muitos assuntos ali do edital, né? Então, o cara ali que tem dificuldade em português, cobrou misto ali, né? Cobrou morfologia, sintaxe, acentuação, várias ali, né? Vários assuntos. Então, o cara que tem dificuldade aí, eu acredito que seja ruim português, né? Eu acredito que a banca pegou mais em legislação especial. Se o cara ele tem dificuldade em português, ele vai ter a dificuldade em português. A prova pode vir fácil,
mas a dificuldade ele vai sentir ali na prova de português, não tem para onde correr, irmão, não tem para onde correr. Eu achei a prova de português fácil, tranquilo demais, né? Se você souber, como eu falei, um pouquinho de cada assunto, né? Só ter a noção, você broca em português. Direitos humanos, parte conceitual, se você sabe ali, né, o conceitual de características, gerações, tratados, né? Você matou a pau. E legislação especial, eu vi, irmão, que a banca ela cobrou, né, diversas legislações, né? Ela cobrou diversas legislações. Ela não teve uma legislação ali para dizer, essa aqui vai ser a minha queridinha. Eu pensava que ela ia cobrar muito, mas muito LEP, né? Legislação de execução penal, a lei de execução penal, mas não foi bem assim. A LEP aí, a lei 7.210 de 84, foi cobrado aqui em legislação especial em 5 questões. 5 questões foi sobre a LEP, lei de execução penal. A lei de execução penal foram 5. O cara que estudou letra de lei, né, na LEP, legislação de execução penal, o cara também brocou. A legislação especial é letra de lei, irmão. Aí você vai ter que ler. Você vai ter que ler. Você vê aqui, ó, que foram cobradas diversas leis, irmão. No total aqui, ó, foram 10 letras de lei diferentes, irmão. 10 letras de lei foi cobrado nessa prova aqui, né? Então, a prova aqui, eu acredito que legislação especial, na minha opinião, foi a parte mais complexa, certo? Foi a parte mais complexa, porque foram diversas letras de lei, porém, um camarada que tem noção, que já vinha estudando, né? Ele aí tirou nota boa, porque a LEP, né? Muitos aí estudaram pouco, LEP, Lei de Execução Penal. 5 questões. Vamos lá, se o cara chutou essas 5 questões, o cara acertou pelo menos 2, errou 3. Não é isso? Aí vai ter lá lei de droga, lei de tortura, abuso de autoridade, estatuto de desarmamento, lei de crime hediondo e lei de Maria da Penha. Essas leis aqui são leis muito conhecidas, beleza? O cara que já vem estudando para concurso, ele tem uma bagagem, certo? Então essas leis, como são conhecidas, e as questões que elas cobram ali são questões típicas de prova, então o cara aí, ele foi muito na frente, né? Ele acertou muitas questões, porque essas questões aí foi cobrada, né? Como típicas de prova. Vamos lá, para uma questão sobre lei de droga, questão lei de droga. Vamos lá. Questão 46. Questão 46. Em fiscalização rodoviária, uma mulher primária e de bons antecedentes foi flagrada transportando de forma pontual 2 kg em ônibus intermunicipal. No curso da investigação, comprovou que ela atuava como mula pela primeira vez em razão de dificuldade financeira recentes. Considerando esse caso, é correto afirmar que a mulher, e aí, praticou fato atípico, deverá responder por associação de tráfico, deverá responder por tráfico de drogas, não fazendo jus à forma privilegiada, deverá responder por tráfico de drogas privilegiado. Isso. Letra D. No curso da investigação, comprovou que ela atuava como mula pela primeira vez. Então, isso colaborou, né? Além da quantidade, né? A dificuldade financeira ali. Então, para você ver, aqui é uma questão, irmão, né? Que é típica de prova, cai demais. É a parte criminal ali, da lei de droga. Aqui, ó, a 47, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Jorge pela prática do crime previsto no artigo 34 da lei número 11.343 de 2006. Maquinário aparelho destinado à fabricação de drogas. Nessa hipótese, é correto afirmar que o juiz deverá determinar a notificação do acusado para que no prazo de 10 dias ofereça por escrito memórias, defesa prévia, constituição e informação. Pô, irmão, essa questão aqui, velho, é antiburrão, beleza? Antiburrão, velho. O cara errar essa questão aqui merece um cascudo. Então, irmão, assim, olha, analisando essa prova aqui, beleza? Analisando essa prova aqui, irmão, a nota de corte, eu acredito que deve vir alta, beleza? Deve vir alta. 2 leis aqui que pode pegar o cara. Lei de execução penal, beleza? E também a lei de regulamento e normativo de procedimento prisional. Essas 2 aí, né, pode pegar o cara.
e foi as duas mais cobradas. A nota de corte, irmão, olhando aqui essa prova, olhando esse cenário aqui, ó, velho, 54 aqui. Letícia vive em reunião estável com Renato. Após discussões, Renato reteve os documentos pessoais de Letícia, RG e CPF. Subtraiu o cartão bancário e destruiu, irmão, destruiu o notebook que ela utilizava como instrumento de trabalho, impedindo-a de acessar seus recursos econômicos. E nessa situação, à luz da Lei 11.340 de 2006, é correto afirmar que a conduta descrita configura predominante violência, e aí, irmão, violência patrimonial. Então, irmão, questões de boas, referente à lei de droga, à lei de tortura, né, abuso de autoridade, desarmamento, lei de estatuto de desarmamento, hediondo e Maria da Penha, irmão, tranquilo. As outras duas leis lá, a LEP e o regulamento normativo prisional, essa aí pode pegar o cara, mas as outras leis foi tranquila. Nota de corte, eu acredito, no meu ver, vai vir alta. O cara ali tem chance de tirar 80 pontos, o cara que estudou para direitos humanos, legislação especial e português, irmão, se estudou, tem grande chance de estar dentro das vagas, né? Porque somente essas três aí pontuava 80 pontos. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui. Se você fez a prova, comenta aqui como foi a sua prova, como foi o seu desempenho, se você foi bem nessas três matérias, se você foi bem nas outras também, raciocínio lógico, né, e informática. Comenta aqui, compartilha com seus colegas esse vídeo. Conceiros Gêmeos na área, é nóis.